Jesus dizendo, olha, acautelai-vos das consequências, né, da embriaguez, das preocupações deste mundo e da orgia. Eu disse que não estava só falando nem de quem pratica, nem da coisa tópica em si, mas dos ecos e das reverberações poderosas. Aí pediram para eu dar exemplos práticos, eu comecei a dar alguns exemplos práticos, e aí o tempo acabou e veio a proposta de que ficasse para o dia de hoje. Então eu estou fazendo essa voltinha só para não deixar esse negócio solto, né? Porque o papo é de graça, mas eu não gosto de correr em vão. Então eu sou bastante intencional nas coisas que eu faço, né? Eu sinto um determinado compromisso em levantando uma questão, em concluí-la, em dar uma fechada mínima que ajude as pessoas a não ficarem do mesmo jeito, ou às vezes até piores. Você começa uma resposta lá atrás, a gente pergunta uma coisa a você, e você começa uma resposta lá atrás, e eu já me peguei, não é isso que eu perguntei. Mas depois eu penso, se você não tivesse falado aquilo, eu não entenderia isso. Às vezes essa resposta realmente quebra isso. Porque certas coisas desenvolvem-se a partir da lógica do ao contrário, né? Porque eu vejo muito na Bíblia lógicas invertidas. E é um modo de pensar. Usava um pouco de lógica. Um modo de pensar não grego. É um modo de pensar muito mais oriental, muito mais parabólico, muito mais descomprometido com o esmagamento persuasivo linear, né? Agora, conquanto eu observe isto, eu acho que não dá para fugir do fato de que nós somos seres ocidentais e que a gente tem milênios de uma determinada cultura linear, que é extremamente prejudicial quando confina o pensamento da gente. Se ela é linear. Só linear ou cartesiano. Agora, ela é extremamente útil quando você está desenvolvendo um determinado pensamento tópico, para ajudar pessoas a compreenderem uma determinada coisa. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de transitar da não linearidade para a linearidade. Agora, se há uma pergunta, às vezes, dependendo do contexto, eu sinto que, ou de quem pergunta, que a resposta pode ser uma resposta mais linear, pedagógica, ou às vezes não, às vezes ela precisa ser meio parabólica, ou às vezes a própria questão da pessoa já te disse qual é a resposta, não é? A pessoa só não organizou aquilo e você ajuda a enxergar a resposta que já está embutida na questão que ela traz, né? Então é isso. E aí, gente boa? Muito bem, eu tenho uma questão, posso colocá-la agora? Pode, você não quer pegar o microfone? Vou pegar aqui para a gente poder falar um pouco melhor. Esse é o Sandro, para quem não conhece, nosso amigo Sandro, que está sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Prazer enorme estar aqui, né, falando com todo mundo, com vocês aqui, fazendo parte desse papo gostoso de graça, né? Mas a questão é o seguinte, a Bíblia fala que nós devemos deixar as coisas para trás, que para trás ficam, e prosseguir para o alvo, né? E a nossa vida em Cristo, ela é pautada de diversas transformações. Eu vou citar uma situação que eu vivo com ela, que hoje é uma questão para mim, né? Eu me converti ao Evangelho, tenho plena consciência disso. Mas depois fui parar dentro de uma igreja e vivi 30 anos dentro de igreja, dentro do conceito de cristianismo estabelecido pelas igrejas, né? E com regras, tem que se fazer isso ou tem que se fazer aquilo. Grande parte eu considero que já se tornaram coisas do passado para mim. Mas a questão, por exemplo, do dízimo, né? Eu até hoje me sinto obrigado ao dízimo. Apesar de fazê-lo por amor e fazê-lo também por ver a necessidade financeira que existe para se manter um trabalho, para se manter alguma coisa no Evangelho, mas eu ainda sinto aquela opressão de, se eu não der,
eu estou fazendo algo errado. Existe uma obrigação aí, né? Você acha que isso foi uma coisa colocada na transformação de mente pela religião em mim e que eu tenho que transformar para que isso deixe de fazer parte? Ou se isso é normal, é certo, é bom que eu tenha isso? Entende? Não. Eu acho que você teve um encontro com Jesus e se apaixonou por ele. Aí você foi para a igreja e você se tornou, em Jesus, sob a bandeira de Jesus, discípulo de Moisés, como acontece em geral na igreja. Em nome de Jesus, a gente se torna discípulo de Moisés. Aí você ficou discípulo de Moisés em nome de Jesus durante muito tempo. E aí o Evangelho da graça de Deus tomou a sua consciência. Você foi esmagado pela consciência do Evangelho acerca dessa certeza de como são as coisas no Evangelho, como são as coisas em Cristo, mas isso se tornou um entendimento espiritual e mental, mas não se transformou ainda numa manifestação emocional em você e afetiva em você. Ou seja, emocional e afetivamente você ainda está sob as emoções e os impactos de Moisés. Embora na sua mente você seja discípulo da lei de Cristo. Então, como você é discípulo da lei de Cristo na sua mente, você sabe com a sua mente que o sentido do dar tem a ver, em primeiro lugar, com o benefício espiritual que eu me faço ao dar, que melhor é dar do que receber. Esses benefícios são diversos. O dar é uma terapia contínua contra a coisa latentemente mais insistente que existe em mim, em todo ser humano, que é o egoísmo, que é a insegurança, que é o culto à segurança, que é a avareza, que também é a idolatria, de modo que o ato de dar, ele é também um ato de terapia pessoal, porque ele previne no meu coração o espaçamento natural que o desleixo em relação a isso causa pela nossa tendência natural. A nossa visão de nós mesmos precisa ser sempre consciente de que qualquer descuido nos coloca onde naturalmente a gente estaria. Então tem que haver dentro de nós aquele sentido de uma dimensão escatológico-existencial, que é o que a gente vê em Jesus o tempo todo, não é? Sobre vigilância, sobre acautelarmos-nos, sobre estar atentos, de olhos abertos, e prestem atenção, vejam bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São insistências, porque a nossa natureza tende a ir para o outro lado, não é? A gente vê Paulo dizendo que reduzia-se à escravidão, ele impunha determinadas consciências a ele mesmo, é aquilo que ele chama de exercitar-se na piedade, praticar isso. Então, o primeiro beneficiado sou eu, por esta razão aqui, e por milhares de outras, que a gente passaria um programa inteiro falando a respeito. Segunda coisa, no reino, no Evangelho, você faz isso também pela consciência missional que você tem, que anda na mesma linha do amor que produz fruto também de bondade e de misericórdia. Então, quando você pega uma quantia e a separa, primeiramente carregando no coração essa alegria diante de Deus, dizendo: eu estou fazendo isso como gratidão, estou fazendo isso como cura e terapia, estou fazendo isso como alguém que tem consciência missional
do sentido desse recurso para a divulgação dessa palavra por meios e modos diversos. Eu sou um desses instrumentos e cada pessoa, cada irmão também o é, mas existem aqueles outros meios de difusão possíveis que a gente vai usando, e a gente observa que esse é um princípio que está presente naquele grupo de Jesus e mais 12, ou Jesus mais 12 e alguns outros discípulos mais íntimos, porque tinha alguém ali que cuidava da bolsa, dos recursos, havia uma necessidade prática, pragmaticamente constatável de que houvesse esse tipo de iniciativa. Nenhum deles alugava nada em lugar nenhum. Não podia haver movimento mais leve, livre e solto do que aquele. Ainda assim, havia alguém que cuidava da bolsa, um tesoureiro, e havia necessidade de recursos, e havia o que se diz em Lucas 8, né? Havia mulheres piedosas que também o serviam com os seus bens, e algumas delas são citadas, né? E os seus vínculos e relacionamentos. Bem-vindo, meu querido Anderson. Então, quando a gente faz isso, a gente faz no mínimo com essas consciências. No entanto, uma coisa é ter isso aqui já na mente. Outra coisa é ficar livre do impacto emocional imposto de maneira traumática pela igreja, que não acredita no amor. Porque, de fato, a declaração que a igreja faz, igreja, quando eu digo uma generalização, entre aspas, a oficialidade institucional da igreja faz nesses 1.700 anos de cristianismo, é uma confissão de falta de fé no amor. Quando ela coloca esse peso todo no dízimo como uma obrigatoriedade legal e precisa manter Malaquias 3 vivo a qualquer preço, e precisa transformar cada templozinho, cada igrejinha de tijolo, cada lugar de reunião num templo de Jerusalém, que se torne a casa do tesouro. Quando ela faz todas essas arbitrariedades que morreram em Cristo, ela o faz por quê? Como eu já ouvi diversas vezes, lá no site mesmo está escrito. Quando eu comecei não a dizer isso, porque eu digo isso a minha vida inteira, foi isso que eu aprendi no Evangelho. Aprendi com meu pai, aprendi na prática do ministério a vida inteira, ensinei a vida toda. Em 86 eu transformei isso num documento de pensamento espiritual, quando eu publiquei aquele livreto Uma Graça que Poucos Desejam, e que já era o que eu ensinava a vida toda. Então, conquanto a gente venha a saber disso mentalmente, mas o ensino da igreja durante anos para a maioria de nós foi o oposto. E qual era o ensino? Era de que a gente precisava contribuir por causa de Moisés, por causa da lei, porque aquele lugar ali é a casa do tesouro, porque aqueles pastores são os sacerdotes gestores daquele bem. A pessoa se sentia mal e em pecado mesmo, não apenas se não levasse o dízimo até a casa do tesouro, que era a igreja que ele frequentava. Para alguns ainda, a igreja que frequentam. Era tão pesado isso, que se ele quisesse tirar metade daquilo ali para ajudar um necessitado, absolutamente necessitado, ele não faria. Não poderia. Não, porque era pecado. Ele era ensinado de que ele não tinha esse direito de administrar isso de modo algum. E o medo do devorador também? Senão viria. Ele poderia até socorrer o necessitado de um outro modo, desde que ele não mexesse naquele dinheiro que tinha que ser levado para a casa do tesouro. Aí vem as maldições. Nas décadas de 80 e 90 esse negócio aumentou muito, porque a teologia da prosperidade se serviu das maldições como ela pôde, né?
ela teve que exacerbar as maldições em relação ao indivíduo que não dê dinheiro para Deus, que é para ela poder colher bastante grana. Quanto mais maldição e medo de ficar amaldiçoado, mais grana dá para cá, mais poder o sacerdote bruxo tem, e mais poder mágico de imantar o dinheiro das pessoas essa casa do tesouro ganha, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria a você da maneira mais simples possível, com a sua mente, você se tornou discípulo do Evangelho, mas os ecos emocionais das culpas, os pesos, os condicionamentos e até mais, até aquilo que a gente falou ontem, o seu funcionamento cerebral ainda circula a rede neural estimulada pelo efeito culposo e neurótico. Terror evangélico. Isso vai demorando um tempo para o indivíduo ir quebrando esse negócio. Você quer ver uma coisa? Eu já fui muito mais radical do que as pessoas imaginam em algumas áreas da vida. Por exemplo, eu nunca advoguei isso para ninguém, mas para mim, os meus rigores pessoais, no iniciozinho da caminhada de fé, eu me casei e fiz 7 dias de jejum e de todos os modos e formas possíveis. Jejum mesmo, de água, de comida, de bebida, de sexo, de qualquer coisa. Tem gente que pensa que isso é uma coisa inconcebível. Eu também acho. Hoje é inconcebível ter feito o que eu fiz, mas eu já fiz. Não é? Por exemplo, houve um tempo na minha vida que se eu fosse pregar, e eu pregava todo dia, pelo menos 2 vezes por manhã ou 1 vez na manhã, e eu não jejuasse, eu me sentia pecando. Então eu tinha que jejuar. Aí eu, conclusão, amanhecia e não comia para eu poder pregar. Se eu fosse pregar à noite, eu não comeria aquele dia inteiro. Há muita gente que ainda lembra de mim assim. Eu já assustei muitas famílias em cujas casas eu fiquei hospedado no passado, porque às vezes eles iam pregar 6 noites, não aparecia para comer nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Ficando assim, magro aquela ali, mas era aquela coisa, não é? Um peso danado. Por exemplo, o domingo já foi um dia do Senhor para mim semi-sabático. Nos primeiros 2 anos de fé, ou 3, era um dia de consagração absoluta nos moldes mais evangélicos e religiosos possíveis. Ainda que eu não me sentisse religioso, mas aquele era o modelo. E era assim que se fazia. Então, naquele dia, casais não tinham relações sexuais. Naquele dia, você evitava as distrações mentais. Era um dia de televisão silenciosa em casa, rádio silencioso, silêncio. E aquilo era observado de maneira extremamente simples. Agora, quando eu saía daquele ambiente, porventura, e passava um domingo no outro ambiente que soasse muito escrachado para o meu ser, eu me sentia extremamente culpado de não estar podendo manter o ambiente do jeito que eu gostava de senti-lo, naqueles domingos semi-sabáticos dos primeiros anos. Bom, a minha consciência foi mudando, de repente eu dei um salto mental, aí pelo 4º ano, deu uma virada assim, pá! Em algumas coisas, não eram tantas que precisavam, mas em algumas. Mais ou menos na mesma época em que eu disse que, falei aqui há 1 mês e meio atrás, que a minha noção sobre o que era batismo com o Espírito Santo tinha mudado, uns 4 anos depois de convertido. Com aquela percepção, alterou a minha percepção de espiritualidade de maneira cósmica, com aquela mudança. Saindo daquele grãozinho de arroz para aquele trigal. E isso mudou muita coisa.
Por exemplo, eu casei, tive logo um filho, aí quando o Ciro estava com 3 meses, a mãe deles ficou grávida do Davi. E quando o Davi estava com 6 meses, ela ficou grávida do Luiz, que nasceu e morreu. Por quê? Porque naquele tempo eu não tinha uma opinião firmada sobre métodos anticoncepcionais. Eu não tinha. E meu pai, naquele tempo, era contra qualquer método artificial. E eu, como não tinha uma posição firmada, eu obedeci à consciência do meu pai. Até que eu desenvolvi a minha própria. Eu me lembro bem o dia, na Alemanha, em 1977, quando eu tive a coragem de conversar com Deus a respeito daquele assunto. E tive a coragem de dizer para Deus o que eu pensava sobre aquele assunto. E tive a coragem de dizer para Deus, eu vou viver com as consequências dessa consciência que eu tenho. E a minha fé não está me condenando naquilo que eu estou aprovando para mim mesmo. Eu vou voltar ao Brasil e vou dizer ao meu pai que é assim que será. E eu disse, ele não concordou comigo, mas me respeitou profundamente, nunca discutimos o assunto. Eu sabia tudo o que ele pensava. Quando eu disse o que eu disse a ele, eu disse dizendo tudo o que eu estava pensando, ele me ouviu, e como sempre, ele guardou a consciência dele para ele, respeitou a minha como um lugar santo. Uns 2, 3 anos depois eu o vi mudando de opinião na direção da minha. Aconteceu muitas vezes de mim na direção dele, dele na minha direção em muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo depois de ter mudado em todas essas coisas, o eco do trauma, e olha que o meu não foi longo, como o seu, 30 anos. Talvez a intensidade da introjeção em mim tenha sido tão profunda quanto, ou até mais, porque você ficar jejuando em cima daquelas convicções é um negócio muito forte para a alma. Então, mesmo com toda a mudança, e não foi algo que veio de um terceiro para mim, mas elaborada dentro de mim mesmo, o que facilita, quando o processo é um processo bem seu, de luta, de vai e de vem, até que você vai pegando, vai crescendo, vai assumindo. Ainda assim, 2, 3 anos depois disso, eu me apanhava às vezes culpado, quando num domingo de manhã, quando eu já não era mais pastor local, que hoje estava pregando, ou estava pregando todo domingo de manhã, porque eu estava pregando viajando, ou estava pregando na igreja local, antes e depois da escola dominical. Então, quando de repente eu fiquei só comprometido com a Vinde, com os ministérios da Vinde, que já era mais do que demais para mim, e passei a ir apenas quando eu queria, na comunidade local, quando eu podia, uma vez ao mês eu iria. Olhe, os primeiros 2 anos, todo domingo de manhã que eu não estivesse viajando e porventura pregando em algum lugar, eu não conseguia estar em casa em paz, mesmo precisando desesperadamente, porque eu pregava de segunda a segunda, todo dia. Então, usar aquele domingo de manhã, para mim, era uma necessidade mais do que qualquer outra coisa, mas ainda assim havia aquela latência, aquela coisa estranha, aquela obrigatoriedade. Eu tinha que estar na escola dominical. E a tua cabeça dizendo, para com isso, rapaz, relaxa, mergulha, olha como a água está boa, bate o pé, você está precisando. Mas veja o processo, o condicionamento. Nós somos programados às obrigações, né? E aí a gente precisa ser reprogramado pelo Evangelho, para que a gente possa viver essas coisas, não deixar de vivê-las, mas vivê-las de uma forma mais natural, mais espontânea, de forma sem crise, sem ligar. Eu me pego às vezes, Caio,
ligando o sucesso ou o fracasso, ou o insucesso de alguma coisa, é relativo ao fato de ter sido fiel como ofertante ou como dizimista ou não. Eu me pego às vezes me sentindo mais santo ou menos santo, porque se eu fiz jejum ou não fiz, se eu orei mais naquela semana ou não orei. Quer dizer, a religião ela conseguiu programar a minha mente, condicionar a minha mente a obrigações para que eu fosse melhor. Quando, na verdade, o Evangelho nos desprograma disso. E faz com que a gente possa viver com a forma mais natural, mais leve, sabendo que nós, estando em Cristo, temos todos os benefícios da vida em Cristo. Né? Então, assim, eu louvo a Deus de ter nascido no Evangelho, né? Nascido, que eu falo, me convertido ao Evangelho, passado aí 30 anos como crente, né? E religioso, e agora está retornando a esse Evangelho dessa forma maravilhosa. Mas eu me pego, como você acabou de dizer, em várias situações, me culpando de ter visto um jogo de futebol no momento em que eu deveria estar lendo a Bíblia, ou não deveria ter feito tal prática, porque naquele momento eu poderia estar dando um melhor testemunho. E é aquela programação religiosa que está aí, forçando as pessoas, transformando mentes puras em mentes cheias de lei, de obrigações, de deveres. Em mentes mesmo impuras. Impuras. Eu acho que há algumas... Acho que existem algumas ideias preconcebidas em diversos meios, né, da fé cristã, do que seja consagração, das disciplinas, das atividades, das separações, influência ascética bastante, né? Acho que a gente precisa de um novo modelo, quer dizer, novo entre aspas, né? Um modelo de Jesus, um modelo cristão do Evangelho. Afinal de contas, para quem quer fazer melhores escolhas, mais sábias, mais sensatas na vida, deixar de bobagem, deixar de idiotice, deixar de coisa que é pura perda de tempo, que se tiver um acréscimo mínimo diante de coisas maiores, à luz do que Jesus falou também, né? Entre Marta e Maria, uma só coisa necessária, mais importante, mais essencial. E de repente, até trabalhar nessa linha de qual é o caminho melhor para a gente que quer, de fato, se consagrar a Deus, levar isso a sério. Deixando de bobagem, deixando de legalismo, deixando de condicionamentos exteriores, que têm influências filosóficas variadas, que as pessoas não percebem, mas têm. E ter um caminho puro diante de Deus, o mais puro possível, de limpeza de alma, de liberdade do ser, de equilíbrio, né? Tão pouca gente equilibrada. Uma coisa triste, né? Que leva a doenças, patologias mais diversas. E, de repente, isso até como antídoto para aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Dessa tendência a nos tornarmos máquinas, androides, seculares ou evangélicas, né? Com uma mentezinha pequenada. Como caminhar com Jesus com esse sentimento maior de liberdade, de libertação, de equilíbrio, de saúde mesmo para o ser, né? Você sabe, meu irmão, que não tem nenhum mistério, né? Nesse sentido. A própria religião é que criou labirintos tão grandes dentro da gente que o caminho mais difícil entre dois pontos, de fato, para nós passou a ser uma linha reta. Tem que se fazer muita curva para simplesmente atravessar a rua, né? Então, ontem, o que suscitou a continuidade desse tema hoje foi o que a gente pode fazer a nossa mente, para proteger a mente, né? Ele fala, até guardei, sendo nossa mente tão influenciável pelo mal, né? Ou então pelo engano, principalmente pelas coisas que parecem serem piedosas, de fé, de Deus, porém não são. Como, sendo nossa mente assim, podemos pensar como Jesus pensou, como ter a mente de Cristo, como alcançar Deus? Pois é. Então, o modelo é um só sempre, né? E o modo também é um só sempre. É o Evangelho. O único homem da humanidade é Jesus. Nós somos todos seres com vontade de nos tornarmos homem. Por isso é que ele é o Filho do homem. E o melhor de nós é um arremedo de qualquer coisa do homem.
Quem quiser saber o que é ser um homem, olhe para Jesus. Fora de Jesus não existe homem, não existe macho, não existe nada. Até os machos não existem fora de Jesus. Ninguém foi mais macho. Ninguém é mais macho do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E Paulo vai além, né? Diz que também pudera, porque pelos amigos pudera ser que alguém ainda se disponha. Mas ninguém é mais macho do que esse que dá a vida em favor dos seus inimigos. Né? Então, aí está o homem. Aí está a mente saudável. Aí está o software de saúde mental único. Ele é centrado em quê? Em amor. Ele é centrado em quê? Em simplicidade. Ele é centrado em quê? Em realidade. Ele é centrado em absoluto compromisso com o que seja real e verdadeiro. E é isso que a gente vê em Jesus o tempo todo. Ao mesmo tempo, ele não transforma o real em verdade. O real em verdade? Não. Existem muitas coisas reais, mas que não são verdadeiras. São existentes. Existentemente mentirosas. O mundo existe, mas ele é pura fantasia. Então, ele detecta a realidade, mas ele não abraça as realidades dizendo tudo que existe, porque exista seja verdade. Se nem tudo que existe é verdade. E isso é que o coloca no eixo absoluto do controle sobre a realidade. Eu sou a verdade, diz ele de si mesmo. Então ele é o único que está vendo o que é, além do que existe. Ou o único que está vendo o que existindo não seja, embora existente. Nós somos seres que o tempo todo nos deixamos impressionar de tal modo que a realidade vai se transformando em verdade para nós. Tudo que seja existente se torna em verdade para nós, em proposta para nós, em problema para nós, em sedução para nós, em desafio para nós, em algo que nos pede algo a ser feito. O tempo todo. E Jesus operava no sistema oposto. Ele passa batido. Ele simplesmente ignora determinadas coisas. São existentes, mas simplesmente não são. O maior exemplo disso é aquela ironia. Olha que pedras, que construções. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai, aproveita e demole o mundo inteiro. Na Fazia sequência, o contrário, cara. Ele transformava as coisas inexistentes em existentes. O tempo todo são paradigmas diferentes. Quem que era o santificado na parábola do fariseu e do publicano, né? Quem é o santo na parábola do samaritano, né? É o sacerdote, ou é levita, ou é o cara que vem da geografia da heresia, que era Samaria. Quem é que são os que vos precedem no reino dos céus? E as meretrizes vos precedem. Então, você veja que o paradigma está todo mudado. Não é? E o que a gente aprende com isso aí? A gente, de fato, aprende que o único modo é esse modo humanamente simples de Jesus, que o indivíduo será tão mais espiritual quanto mais humanamente cheio de misericórdia, de amor, de justiça, de bondade, de graça ele consiga não se manifestar para os outros, mas ser para si mesmo. Que para os outros é decorrência, tudo que dá fruto.
Mas nem tudo o que aparenta é. Então, por isso acaba a história do testemunho. Porque essa mangueira aqui não tem a menor preocupação em dar um bom testemunho. Ela é. Se a manga cair na cabeça. Ela é. Ela é. Não está cheia de manga agora porque não é tempo de manga. Mas quando chega o tempo de manga aqui, é tanta manga que se não se recolhe dessas árvores todas de manga aqui 2, 3 vezes por dia, o acúmulo de 2, 3 dias vira lama de tanta manga, mata a grama. Então, mas ela não está preocupada, ela dá esse fruto. No devido tempo, ela está plantada junto à corrente de água, ela é bem tratada. A videira, se estiver ligada à essência, o ramo dela vai dar fruto, não tem como não dar. Então, acaba a história do bom testemunho, só existe a questão do ser. Se eu sou, o meu fruto aparece. Se eu não sou, o fruto que eu der não tem nenhum proveito. Não é essa a história inteira de 1 Coríntios 13, que é a história inteira do Evangelho? Então, se há amor, tudo existe e dará seu fruto, inevitavelmente. Se não há amor, pode-se criar o que se quiser criar. Os pobres vão agradecer a comida que vão receber, os nus vão agradecer as roupas com as quais vão se cobrir, os ignorantes vão agradecer as instruções que receberem. Enfim, o mundo pode até se beneficiar com o que você fizer, mas você mesmo de nada aproveitará. Se não houver amor, pode dar o corpo para ser queimado, pode defender a melhor causa. O mundo inteiro pode receber um bom testemunho do seu corpo queimado em praça pública, mas você ter morrido sem lucrar nada. Deu a vida pela causa por orgulho, por vaidade, por ódio, por raiva, por macheza de dignidades estúpidas, para sem suprir amor. culpas. Às vezes que é o reconhecimento que vem, aí que é a coisa feia. Não, aí nesse caso ele só vai saber que não teve porque depois de morto. Depois de morto, o que deu o próprio corpo para ser queimado, eu tô falando. E, Caio, outro dia eu estava vendo um documentário de uma tribo na África, eu não sei se era África ou acho que era África, em que o termos de agradecimento como muito obrigado não existia, porque era tão natural eles se darem uns aos outros, fazerem favores uns aos outros, que o muito obrigado era totalmente dispensável, não existia nenhum termo para isso na língua deles, porque era uma coisa tão natural entre eles. Então, essa é a essência do Evangelho. Agora, Ser sem forçar nada. Pensando ainda no que o Anderson disse, o primeiro aspecto é esse, tem a ver com o ser de Jesus em nós, com a absorção do Evangelho, com essa mudança dramática de paradigma, de resolução interior, de significado e consciência, em fé do que vale, do que não vale e do que gera o fruto. Isso de um lado. De outro lado, a gente tem que observar o modo de Jesus. Como era o modo dele no trato disso? No trato do tempo. Porque muito do que a gente está falando tem a ver com ser. Outra dimensão tem a ver com priorização e organização de determinados valores e importâncias pessoais, não é? Então, Jesus, você o vê num movimento o tempo todo de fluxo e de refluxo, dos grandes ambientes para a solitude, o tempo todo. Ele passa o dia inteiro no meio do povo, mas chega uma hora que ele já não está mais aguentando passar o dia todo no meio do povo, porque é povo demais e muita gente querendo pegar nele. Pegar a história de que da orla saía poder, tem gente já querendo pegar nele. Aí ele se desfetichiza, ele se distancia, aí providencia o barquinho e passa agora a falar na Galileia sempre de dentro do barco. Deixa um fosso, sem nenhum pudor.
E nunca deu explicações. Olha, minha gente, é isso que às vezes eu faço, dizer, olha, me senti culpado de não estar podendo. Nem não tinha esse problema. Mas eu não sou ele, né? Então eu dou as minhas explicações. Eu tenho as minhas neuroses pastorais assim antigas também, daquela coisa de estão esperando que eu esteja. Pois bem, mais pela consciência dos outros do que a sua própria. Né? Então, mas ele não, mandou providenciar o barco, não deu nenhuma explicação. O único que dá essa explicação é Marcos, os outros não dão, mas o fato é que o barco está lá. E quem queria pegar agora não pode mais, vai ter que ouvir, mas não vai mais pegar. Porque ele disse, olha, se passar disso aqui, eles adoecem e eu adoeço. Eles precisam ouvir a minha voz. Eles têm que aprender a ouvir a voz do pastor, não é pegando. Então ele botou um fosso ali. Bem claro. Como por exemplo, ele não tem essa história de ir para a porta do templo de Jerusalém e ficar cumprimentando quem chega. Que era o que os irmãos dele disseram que ele tinha que fazer. Mas isso é papel de diácono. Não, mas não foi o que os irmãos... E o pastor fica para quando ele sai. Os irmãos de Jesus disseram em João no capítulo 7 que não há ninguém que, querendo ser conhecido em público, faça os seus feitos em oculto. Porque Jesus tinha decidido não subir à festa dos tabernáculos com todo mundo na hora do grande fluxo. Eu devia ter até uma briga familiar. Puxa vida, aí, Jesus, pô, esse cara, a gestão a marketing pessoal dele é a pior possível. Chega em oculto depois da festa ter começado. Aí ele chega, não tem pressa, espera o sacerdote ir pegar a água no vaso de ouro lá no tanque de Siloé, com aquele processional de Ezequiel, lembrando a profecia de Ezequiel, como diz a Escritura, que ele vai citar, depois Jesus vem a citar. Espera. Aí na hora que o cara joga a água lá no altar, ele fica em pé e diz, olha, quem tem sede vem a mim e beba. Como diz a Escritura, citando Ezequiel, estava no templo, no pátio do templo. Onde aquele processional estava seguindo. Imagina o pessoal na hora. Lotado. Então, mas pois bem, mas ele se reserva o direito de chegar depois. Ele não tem essa história de eu estou aqui para me vender. Não, a entrada dele ele otimiza sempre o tempo dele. Você não vê Jesus batendo perna à toa. Você, aliás, o vê em João, no capítulo 9, quando se diz que era inverno, terminando ali aquele texto, diz que Jesus passeava no templo. E é também o que se diz quando ele está observando no processo preparatório do azorrague. Para descer o cacete, ele primeiro deu uma passeada. Como é que ele ia fazer? E Marcos diz que ele observava tudo. Aí saiu, preparou o azorrague e desceu o cacete. Agora, a gestão dele de tempo é extraordinária e você vê os fluxos e os refluxos. Tempo e espaço. Ficou demais? Usa o barquinho. Não entra na questão do que seja a obrigatoriedade de marketing pessoal nenhum. Chega na hora que quer, vê qual é o momento de sabedoria, participa e se ausenta. E logo ocultou-se deles. Tem uma desnecessidade de continuidade em Jesus, depois do que o que está dito foi dito, total. Ele dá uma saída. Aí você vê, por exemplo, outro movimento dele, em relação a tempo. Não só espaço. Espaço eu poderia falar o resto do dia aqui e da noite, porque o Evangelho está carregado disso. Mas tempo, você o vê começar o dia, onde? Quase sempre os Evangelhos fazem a questão de registrar o fato de que ele começava o dia sozinho, ou num alto monte, ou num deserto, ou estava orando, ou se retirou do meio deles, ou eles o procuravam e não achavam cedo, ou então ao cair da tarde, ele despede as multidões, despede os discípulos, ele fica só, ou ele dorme sozinho, ou ele volta depois, ele gosta de silêncio, ele precisa de quietude. Esse movimento de cidade, vida pública,
E esse retraimento de vida privada, e não só privada, mas íntima, porque é mais do que privado, você vê nele dimensões que viajam do absolutamente público ao completamente íntimo, e que inclui o privado. Ele está lá para todos, depois ele está para todos sendo seletivo como ele quer que seja, ele não se deixa engolir pelo processo, mas ele também escolhe os grupos menores que andam com ele. Dentro desses grupos ele tem grupos menores, ele chega a ter 3 pessoas que naquele ambiente mais masculino são os melhores amigos, mas também não há equívoco quanto ao fato de que em Betânia ele tem amigos queridíssimos, Lázaro, Marta e Maria, que as mulheres que o serviam privavam da sua companhia, da sua intimidade. Não é segredo nenhum que em determinadas ocasiões ele diz, olha, fica todo mundo aqui, leva só um grupo de 3 com ele para determinadas missões, como também tem hora que ele não deixa ninguém ir, e que é um momento só dele, completamente privado, assim como tem aquela coisa que é absolutamente íntima, é só dele e do Pai, e vós não podeis saber agora e nem podeis suportar agora. Então, aí está uma estrutura de saúde humana, com os seus aplicativos no ambiente de existência de cada um de nós. Nem todo mundo é Jesus, não é? Vive aquela vida de gente querendo te ouvir, te pegar. Tem uns que vivem até uma vida um pouco mais parecida com esse nível de exposição e com esse nível de demanda das pessoas. Deixa eu te interromper. Pois não. Você parou do que demanda a vida das pessoas. Uhum. O Ronaldo está falando uma pergunta interessante. Será que fomos ensinados pelo cristianismo adoecido de que para se ter a mente as atitudes de Cristo demandariam um super ser e não um ser comum, como você está dizendo aqui? Porque quando a gente ouve você falar isso, a bola da gente está lá embaixo. Ué, que legal, não precisa ser tudo aquilo que eu andava ensinando. Olha só, né? o nosso convite ao qual a gente aceitou um dia e aceita de novo todo dia é para seguir a Jesus. Então não existe nenhum mistério. Sim, mas além de que as pessoas, o que se ensina, o que ele está dizendo, é que para seguir Jesus você tem que ser o super-homem. Não. Você não pode, não pode dar um se mínimo você conseguir mesmo, ser homem seguindo a Jesus, já está de bom tamanho. Se conseguir ser homem, né? já está de bom tamanho. Super-homem não precisa, porque Jesus não é o super-filho do homem. Ele é só o filho do homem. É exatamente está escrito no Novo Testamento com capital letters, com letras maiúsculas. Mas tira a letra maiúscula, ele é o filho do homem. É exatamente esse conceito de super-homem que nos programa novamente para a lei, que nos leva novamente para a lei. Essa necessidade de ser ou estar alguém, né, em algum momento, de fazer alguma coisa para ser. Né? Quando na verdade a gente precisa ser somente o que a gente é. Homem, e praticar as coisas de Cristo. Eu costumo dizer, Caio, que a lei ela é muito mais fácil de ser praticada do que o Evangelho. Não foi o que Jesus disse? Muito mais fácil. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas, dos fariseus, jamais vereis ou entrareis no reino dos céus. Então, essa coisinha dessa obediênciazinha exteriorzinha é uma brincadeira para fora. O problema é o último mandamento, que subjetiviza todos os demais, o não cobiçarás, e que é onde Paulo diz que todos nós pecamos, que é na subjetividade, é onde Jesus afirma do mesmo modo. É na subjetividade que a nossa pecaminosidade se mostra total. Agora, se você elege os critérios de externalidade, de exterioridade, para critérios de santificação, e se o teu Deus é do tamanho de Moloque, de Baal, de Dagon, ou de uma divindadezinha qualquer, que veja somente o que o homem vê e como o homem vê, então não tem nada mais fácil do que a lei de Moisés. Ela é
se o cara não for completamente tarado, ela não chega a ser um problema complicado do ponto de vista das exterioridades. Ela só não é suficiente. Ela não resolve o ser. Por quê? Porque como no coração nós somos diferentes dela e a lei é santa, justa e boa, não tem nada de errado na lei. Ela é legal. Eu não tenho nada contra a lei. A minha natureza é que se rebela à pureza e à simplicidade dela. Então eu não faço ídolos de ouro, prata, pedra ou gesso, mas eu tenho os meus ídolos emocionais, afetivos, de valores, de importâncias, de significados. Não traio o cônjuge do lado de fora, mas a mente pode fazer a viagem de fantasias, pode não matar ninguém, mas pode odiar profundamente, ou desejar vingar-se, ou desejar o mal, ou ter aquela ira tão profunda que naquele instante ela mataria se tivesse chance, já consumou algo no coração, enfim, não preciso sair repetindo a contradição interior, não é? Então, a lei, ela é insuportável na interioridade. Na exterioridade, para o fariseu, o cara dá show. Ele fica do lado de fora um showcase, um showman, tendo do que bater no peito, do que se gabar, porque não era como os outros e não era mesmo. Podiam botar escuta no telefone dele, segui-lo, provavelmente ninguém fosse pegá-lo sem calça, atochando na mulher do vizinho. Agora, o coração é que Jesus disse que era cheio de rapina, de maldade, de perversidade. Por quê? Porque a ênfase na lei como salvação mediante a observância exterior e moral da sua propositura, na qual ela se torna, quando ela é apenas observada externamente, ela vira lei moral e não consciência interior. Essa tentativa desagrega o homem interior, porque ela produz tanta repressão, ele tem que lidar o dia inteiro num processo neurótico de autovigilância e repressão perversa, porque daquilo ali depende a salvação dele, daquilo ali depende a santificação dele. Deus, para ser o Deus dele, depende de que ele seja o servo para Deus. O super o super servo para Deus. Então, o processo inteiro está tão adoecido, tão invertido, que não há alma que suporte este peso. A isso introjeta o oposto. Tudo que se transforma numa fixação na minha mente, haverá de se transformar numa compulsão antitética a essa fixação na minha alma, num equivalente no polo oposto dentro de mim. Por isso é que quanto mais o cara reza, mais assombração aparece. Quanto mais ele diz assim, eu não posso olhar para as bundas, eu não posso olhar para a bunda, eu não posso olhar para a bunda, mais bunda tudo que ele vê é só bunda. É feito de panela de pressão, né? Ele vai, tudo ele vê aí ele já nem sabe mais que ele não está mais olhando para bundas, ele já nem sabe que de fato ele já está programado para olhar para bundas, porque ele diz o dia inteiro que para bundas ele não pode olhar. Tanto mais quanto ele diga isso, mais para isso ele olhará. Tanto mais quanto ele reprima qualquer coisa naquela briga o dia inteiro, mais ele chama aquela coisa a existência dentro dele. De modo que é a decisão de desistência, é a decisão de morte, é a decisão de entrega e de confiança. É a confiança na justiça de Jesus que me justifica, é que desmonta a bomba. Aí quando desmonta a bomba, quando eu digo eu não tenho que me salvar para Deus, porque já está tudo feito e consumado e Ele me salvou para Ele,
Eu não tenho mais que me tornar santo para Deus, porque Jesus é o santo em meu lugar, de modo que em Cristo eu sou o ser mais santificado possível, porque já está feito, e eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Quando pela fé eu aceito essa transposição do que já está feito e herdado e consumado, aí a bomba desarma. E se entrega para que o Espírito Santo, você decide. Na hora que eu relaxo, eu viro mangueira. Aí a natureza nova do amor de Deus começa a nascer em mim, porque esse relaxamento é fruto da fé. Não existe fé que não produza confiança. Não existe confiança que não seja também estribada em amor, porque você não confia em quem não ama, ou em quem não se faça confiável. Aí, quanto mais você vai mergulhando no amor de Cristo, que é o poder de constrangimento, e é o grande fabricante e o manufaturador de fruto dentro de nós, quanto mais isso vai acontecendo, mais a manifestação da obediência se torna natural, mais você cumpre a lei sem pensar nela. Como Paulo diz em Gálatas 5, pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí a lei deixa de ser um assunto. Já não é mais assim, qual é o mandamento? Que eu vou quebrar, meu Deus, eu estou quebrando o 7º. Né? Tem até aquela piadinha infantil, mas sempre engraçada, do indivíduo que chega e pergunta para você, né? Já me fizeram essa pergunta tantas vezes, mas eu sempre acho graça do mesmo modo como se fosse a primeira. Você sabe por que o 7 é cortado? Aí eu sempre digo, não. Não, é porque quando Moisés leu os mandamentos, a moçada inteira gritava, corta o 7, corta o 7. Aí puseram aquele cortezinho no 7, né? Então, que é o não adulterarás, né? Corta o 7. Se a moçada pudesse. É o que Paulo foi. O Wesley cortava o 7. O Wesley até que aumentou aqui, né? Isso tem a ver com aquilo que Paulo diz, né? Sobre o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero fazer, te faço. Né? Isso está na nossa natureza. Né? Agora, a natureza que já carrega isso, fica muito mais tendente a isso quando ela cai na presunção da autojustificação, da justiça própria, da autossalvação, da autossantificação, da auto-tudo, que é o que em geral é ensinado no meio cristão, seja católico ou seja evangélico. A reforma protestante segurou a história do pela graça sois salvos mediante a fé muito pouco tempo. Logo, Jesus te salvava pela graça da lei, e aí dava aqui uma maquiada em você e devolvia você a lei para santificar você. Logo, você era salvo de lá, maquiado aqui, devolvido para lá para ser santificado. Só a lei, só a obediência a então logo, o princípio inteiro se transformou numa coisa antitética em relação ao evangelho. Começava legal, aí logo o desencaminhamento acontecia. Começava legal, no máximo no anúncio, que era uma sedução pura e simples. Venha como está, o Senhor vai aceitar você. E o coral cantava e o povo vinha, né? Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. Aí o cara entra. Aí ele tem uma tolerância de 3 meses, 6 meses, classe de catecúmenos, alguma coisa assim. No dia que jogarem água na cabeça dele ou afogarem numa água de batismo, e ele tomar a primeira ceia, der o primeiro dízimo e virar membro da igreja, aí desse dia em diante Deus muda dramaticamente para ele. E desse dia em diante ele é devolvido à lei para santificar-se, porque agora ele está endividado para com Deus e para com a igreja, porque Deus é o de menos. Como eu já ouvi muitas vezes no passado, pastores dizerem, olha, Caio, eu não tenho dúvida de que Deus perdoa a minha irmãzinha.
mas como pastor da igreja eu não posso aceitá-lo de volta. Que isso, cara? Eu ouvi dezenas de vezes, ó, todo mundo que está assistindo lá sabe que isso aqui não... Todo mundo já ouviu isso em algum lugar. Eu sei que Deus perdoa, acolhe, agora a igreja não pode. Por quê? Porque ela é mais importante do que Deus e ela agora é a detentora do direito autoral, comportamental, do testemunho humano, para não denegri-la, não denegrir esse clube maçônico, essa rede templária. O bom nome, está estabelecido, né? Esse bom nome dos crentes. Aí começa o processo inteiro de fariseização e quanto mais o cara for sincero no seu farisaísmo, porque tem os fariseus insinceros, canalhas, calhordas, safados, cínicos. Então eu jogo para a plateia aqui, saio daqui, vou para Termas, vou para Suruba e acabou, aleluia. E os crentes que se virem, ninguém está vendo. E eu aprendi a arte de varrer para debaixo do tapete. E idiota é o que é apanhado. Sábio é o que passa ileso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu sou um desses. Até o inferno. Então, mas o sincero, o fariseu honesto, que está ali querendo, esse aí vai introjetando tudo isso como culpa. Porque ele quer se auto-salvar, mas ele sabe que ele não se auto-salva. Lá no coração dele ele sabe a santa bosta que ele é. Lá na alma dele, ele sabe onde ele se atola, os pantanais, as areias movediças. Ele sabe os drive-ins onde ele entra. Ele sabe tudo. Então, se ele é sincero, imagina o nível de conflito, de angústia, de introjeção. Aquele negócio vai sendo socado ali para dentro, como não. Meu amigo, na hora que essa crosta irrompe... É porque há os que não são sinceros também, né? Que vivem uma ilusão, assim. Faz de conta que eu não sou assim. Eu tô me flagrando assim, não, mas isso não sou eu, isso não sou eu. Isso... não quer se enxergar de jeito nenhum, né? Mas pouca coisa adoece tanto a mente de um ser humano quanto a obediência à lei fundada na expectativa de autossalvação e autossantificação. Ou seja, o cara que obedece à lei porque ele é um legalista do imediato, só porque ele é um cidadão, e ele, como cidadão, ele não quer ser apanhado pela Receita Federal, nem quer ser mal interpretado pelo vizinho, vai ficar doentaço também. Ele vira aquele citizen, aquele cidadão legalista, chato, que toda rua tem 1, 2 ou 3 que são perversinhos. Cada edifício tem aquele espírito de sindicância. É horrível o tempo todo, querendo pegar os outros, né? Agora, quando você pega e bota isso, não sob os auspícios da Constituição ou da lei nacional, mas sob os auspícios do Monte Sinai, da lei de Moisés, com o rosto resplandecente, Deus falando com voz de Deus. E aquela coisa dizendo, pela lei tu viverás ou tu morrerás, escolhas agora. E o cara diz, não, eu vou me salvar pela lei, e aí ele todo dia tropeça dentro dele mesmo, na própria lei, e ele sabe que ele é um transgressor subjetivo dela o tempo todo, mesmo quando ele não seja objetivamente, e se houver um mínimo de autoconsciência nele, imagina o abalo interior, o estrago. Não é à toa que o ocidente judaico-cristão da Terra seja a porção mais culpada do planeta. Você não vê uma psicologia sendo desenvolvida na Índia para culpa humana, nem na China, nem na maior parte, nem na África. Mas é do berço civilizatório judaico-cristão, que vem da lei, e que depois vira lei cristã, porque até o Sermão do Monte, se você for prestar atenção, a gente ouve com ouvidos de discípulos de Moisés. E a gente ouve o Sermão do Monte como se fosse a declaração dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Ouviste que foi dito? Aí, o sarrafo estava aqui, tava eu porém aqui, vos digo. Eu estou dando do meu irmão, é aqui embaixo, na canela. Tá! E aí não sobra ninguém. A gente ouve com esses ouvidos. Não há nenhum privilégio no ouvido
do cristão ao ouvir o Sermão do Monte, por exemplo. Tudo para ele é peso, é lei. Não é mandamento de vida. Dizer assim, não odiarás, não é mandamento de vida. Parece que seria um mandamento de vida se Jesus dissesse, olha, vocês têm permissão para odiar até a morte. Ou se Jesus dissesse, olha, não deixem ninguém passar ileso, julguem todo mundo. Ou se ele dissesse, olha, se uma irazinha entrar no seu coração, a nutra até o final, viu? Seja arrogante. A você pertence a vingança. A você pertence a vingança. Não espere Deus retribuir minha vida. Não coma a fria, coma a quente, agora e já. Parece que o mandamento é todo de morte. Ao contrário, o que Jesus está falando é de vida, mas hoje, veja e perceba como o nosso ouvir está viciado a ouvir até a palavra da vida como uma palavra de morte para a gente. E essa mente legal, essa mente ligada à lei, ela transforma cada declaração de bem-aventurança em uma expectativa de coisas a serem feitas para se tornar aquele manso, aquela pessoa que a bem-aventurança destaca. Né? Então ele começa a criar vínculos. Então para isso eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí ele outro. entende tudo errado. Entende tudo errado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está faltando em português a explicitude do bem-aventurado é o humilde de espírito, mas a ênfase inteira é no ser, não é no fazer. Então não é bem-aventurados os que aparentam ser humildes. São os que fazem, são os que são. Não é bem-aventurados os que têm cara de gente mansa. Ao contrário, o manso no Novo Testamento é aquele cara que é manso porque é mesmo. Porque não tem nada de frouxo, nem de tímido, nem de introvertido nele. O termo grego usado para a palavra é aquilo que designa o frear de cavalos impetuosos. Esse manso? Por isso é que Moisés é o varão mais manso que havia sobre a face da terra. Vocês viram o que ele era capaz de fazer. Imagina se ele não se segurasse. Porque andando com aquela moçada ali, ele se segurou demais. Mas assim mesmo, sendo manso, de vez em quando o bicho perde a cabeça. Porque no manso do Novo Testamento não está a afirmação de um molenga. É justamente de um cara que teria o poder do oposto. Quebrar duas tábuas. Se controla em razão da consciência. É de quem ele é. Não é do que ele não pode. Mansidão de crente em geral é só a impossibilidade dele de partir para as cabeças. Aí ele fica mansinho. Passivo, né? Passividade ou frouxidão. Mas não, é poder ir e não ir. Porque tem um compromisso superior com a consciência. Bem-aventurados os limpos de coração, são os limpos de coração. A mente que está já num processo de tranquilidade, de limpeza mental, ela já se desviciou da maquinação, de ficar elaborando. Quando você julga os outros, obviamente você se torna um maquinador, né? Você fica paranoico, não há ninguém que julgue o outro neuroticamente que não fique paranoico acerca de interpretações a seu respeito. E aí a mente começa a maquinar, o mundo vai ficando cada vez pior, é um bolo, uma coisa horrorosa. Então, o bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, os que carregam no ser fome e sede de justiça, não é um mandamento porque o cara sai e abre uma ONG. Não é? Ou monte uma para eclesiástica de ajuda humanitária. Tem a ver com algo que precisa existir dentro de você. Se existir em você, você é a ONG. Você queira ou você não queira, você vai gerar isso. Como escolha, como olhar, e assim por diante. De modo que a ênfase de qualquer coisa no Evangelho é no ser. O fazer no Evangelho só terá significado se for fruto natural de quem se seja. Inverter essa ordem é adoecer a mente, é transformar o fazer em lei missional existencial também. Porque também tem gente que diz, eu estou livre da lei de Moisés, mas não está livre das leis existenciais e missionais que
foram ditas a ela que gente boa de Deus tem que praticar. Pois não, querido. E aí, quer dizer, à vista de tudo que a gente está conversando, e também que o Sandro colocou aqui, como a gente conciliar essa compreensão com foco no Evangelho, foco em Jesus, compreensão da graça, uma compreensão mais ampla e profunda da graça, com a palavra de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ou em Romanos, ou Romanos 12, verso 1 e 2, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, depois em seguida, para que vossa mente seja transformada, experimenteis. Quer dizer, como não interpretar essas palavras de uma forma doentia e legalista, como é comum para muita gente. Eles usam isso, inclusive, contra as pessoas, como argumento para botar o cidadão debaixo do garrote. Agora, o modo é fazer o que a gente tem falado até aqui. Né? O modo é Jesus, o modo é o Evangelho. A ênfase é essa. Se as ênfases forem essas, Romanos 12 está compreendido. Porque diante da verdade, eu acho que sempre chega a hora de alguém ter que tomar uma decisão e uma atitude. Espera aí, eu estou num ambiente que eu sei que não está de acordo com o Evangelho, a minha consciência é disso. Nesse instante, eu acho que chega o momento dela decidir por Cristo ou não. Se ela junta ou espalha. Eu acho que sempre tem, ou não, Caio? Muitos momentos, a vida inteira. A vida inteira. Às vezes, muitas vezes no dia. Dependendo do dia. Você tem que tomar decisões. Tem que dizer, você está diante de dois caminhos frequentemente. E eu estou há pouco tempo andando no caminho, né, com o Caio, com vocês, e uma coisa que me chamou a atenção desse pouco tempo, ver pessoas chegarem, se aproximarem até com uma certa intimidade ou com uma certa, vamos dizer assim, simpatia, avidez e tudo, e de repente sumirem, desaparecerem, né? E já tive a experiência de ouvir algumas pessoas dizerem só se fala em perdão, só se fala em amor, mas fazem isso ou aquilo, colocam mais, né? E esse mais é que faz com que a pessoa justifique a sua saída ou a sua ida, né? Essa situação da pessoa não se entregar realmente ao Evangelho é que provoca esse tipo de coisa. Até porque quem manda a gente perdoar o tempo todo é aquele acerca de quem ninguém tem nem o mais a acrescentar, que é Jesus, né? Então, essa não é uma questão do caminho da graça. Não é questão de Jesus. Essa é uma questão para o caminho da graça. A questão da pregação do Evangelho, Caio, que a gente ouve, e a gente, assim, embriagado do perdão, da palavra do perdão, da palavra do amor, e as pessoas se incomodam com isso, é porque elas não conseguem praticar isso. E aí elas preferem voltar para a lei. Porque na lei eu dou o dízimo, eu frequento a igreja todos os domingos, não falo palavrão, não bebo cerveja, ou não faço isso, ou não faço aquilo, e estou... Não vejo filme pornográfico. Não vejo filme pornográfico. Não vou ao futebol aos domingos, domingo eu não assisto Faustão, e acha que isso é realmente mais cômodo e mais fácil. Agora, quando a pessoa é confrontada a largar os hábitos... assistir o Faustão, uma tranquilidade. Isso é mais fácil, né? Mas quando a pessoa é confrontada a largar os hábitos de maldade, de rancor, de inveja, de amargura, para perdoar, e essa palavra é massificada no Evangelho, perdoar, amar, seguir, né, pela espontaneidade, aí a coisa fica difícil. Por isso é que eu vejo que alguns dissipam. Dos últimos 4, 5 anos para cá, que eu tenho estado no caminho, eu tenho me defrontado com palavras de Deus no meu coração, tão duras, que eu trocaria por ter que usar paletó e gravata de novo. Se fosse possível, entende? Olha, para não ter que me encaixar nisso, porque eu não é. Eu falei pro senhor, eu troco, senhor, olha, eu volto a usar paletó e gravata de novo, vou lá na Maranata, me ajoelho no presbitério, peço perdão para todo mundo lá, e volto, me encaixo, obrigo a minha mulher a ir comigo, faço tudo que eles estão andando, porque
O evangelho é fogo. Não é na roupa, não. Não é na roupa, não. Não, mas é fogo, o evangelho. Pensa que vim trazer Nosso Deus é fogo paz, eu consumidor. vim trazer espada. E eu me vi furado por essa espada muitas vezes. Isso é transformar a mente, não é, Caio? É transformar a mente ao Evangelho. Desenvolver a salvação não é criar meios de salvação, mas desenvolver a salvação no sentido de transformar essa mente cauterizada na lei, a mente vivida no Evangelho. Desenvolver a salvação é igual desenvolver a mangueira. Deixa nascer e crescer. Ela já está plantada, a semente veio de outro, não é sua, ninguém inventou semente. Não foi você que plantou, você encontrou, ela já estava feita, ela já sabia o que fazer. E você só joga uma aguinha ali, você é cooperador dessa lavoura. Lavoura de Deus, estágio que você não somos precisa nem nós. jogar água, porque a própria chuva rega. Eu jogo porque aqui em Brasília é muito seco, né? E a bichinha se sente mais feliz. O Ronaldo fez uma pergunta aqui muito interessante, Caio. Como aprender então a ser? As pessoas. Isso é sério, porque 30 anos desensinados. Ou então, ensinado olha, errado. Eu não cheguei nem a aprender. Pois é, então porque para mim pode estar fácil. Mas para muita gente que está ouvindo isso aqui, tem ouvido você e o nosso papo e tal, o cara fica num dilema lá. Puxa vida, eu tenho que aprender então a ser. Então a gente vai aprendendo a ser, ter que aprender também a paciência até segunda-feira. Falar sobre isso. São 5 horas da tarde. Aprender a ser. Como aprender a ser, né? Porque é uma luta muito grande para a maioria das pessoas. O deixar ser. Deixar. Deixar de fazer. Não, deixar-se ser. Deixar. Porque a maioria quer construir um ser para si, ou quer que outros construam um ser nela. E o chamado é para a gente se deixar, para a gente se tornar. E é para a gente se amoldar. É para a gente se transformar. É para que em nós haja um fazer de Deus, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é regeneração, é refazimento essencial. E a maioria gostaria de trazer implantes prontos, a maioria gostaria de ter um braço de ciborgue, aí, ao invés de saber qual é o processo de deixar a completude me tomar, né, com naturalidade. E o que a gente precisa aprender a começar a fazer. Tem gente que nem sabe quem é. Como é que eu vou ser o que eu nem sei que eu sou? É complicado. Como é que a gente inicia o processo de rendição, que no fim a gente aprende que a plenitude do Espírito Santo em nós será tão mais profunda quanto a nossa autopercepção em Deus também o for. De maneira que quanto mais o Salmo 139 for um poço profundo em mim, mais Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, será uma realidade. Quanto mais profundo o depósito desse cálice, maior volume é esse vinho que será jogado nele. Então, no fim você vai aprendendo que as coisas não se separam, que o verdadeiro autoconhecimento também só é possível sem a angústia da autopercepção tida fora da graça, porque vocês não queiram saber a miséria que é a autopercepção sem que o indivíduo esteja sob a consciência da graça e do amor de Deus e do perdão unilateral. É como enxergar-se a si mesmo sem redenção, sem remissão de pecados. É horrível. Autopercepção sem graça é um inferno. Por isso é que a maioria das pessoas foge de se enxergar. Porque só dá vontade de realmente se ver quando você já se sabe perdoado, quando você já não teme mais o que verá.
é na mesma medida também que você vai crescer em autopercepção. É nessa mesma medida que você poderá ser cheio do Espírito. E o mandamento para ser cheio do Espírito, lá em Efésios 5, ele fala de um imperativo de rendição. Enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher do Espírito. Não resistais. No grego, é um imperativo, é uma ordem de não resistência. É imperativo que carrega a voz passiva lá no grego, que é obedeçam se entregando. A obediência é a rendição. Agora, essa rendição só acontece quando eu não tenho medo de Deus, porque eu vou ter que me submeter a essa broca da verdade, que vai me sondar e me conhecer lá no fundo, ver se há caminho mau. Eu não vou me desesperar com o caminho mau que porventura seja encontrado em mim, porque eu já estou no caminho eterno, já passei da morte para a vida, que eu só vou ser liberto do caminho mau. Eu não tenho mais que explicar o caminho mau, nem dizer, olha, desculpa aqui, qualquer coisa, tinha esse caminho mau ainda aqui. Eu agradeço por ver o caminho mau. Ao invés de dizer, perdão, Senhor, pelo caminho mau, eu digo, obrigado porque o Senhor iluminou o caminho mau que havia dentro de mim e eu não vi. Aí cumpre-se o que o Efésios 5 diz, tudo que se manifesta é luz. Saiu da sombra, eu vi, vira luz, começa a fazer parte do meu processo de libertação, de cura, de percepção, de visão. E isso vai gerando em mim cada vez mais aquela vontade de me render. Porque aí eu vou saber que se a lei é como mareia movediça, quanto mais você se debate nela, mais você se atola e se afunda. A salvação, por outro lado, é a rocha dos séculos, é a pedra da esquina. E nela ninguém tem que se debater, a gente só tem que botar o pé e ficar, e estar, e ser, e confiar. E quanto mais eu confiar, mais sólida será essa realidade, e mais eu vou ficando livre do trauma do atolamento anterior, porque o que às vezes as pessoas experimentam é já, como você falou, botando o pé na rocha, ainda sofre aquela angústia de quem está com o pé na rocha, mas nadando como se estivesse no atoleiro, ainda com os ecos Do atoleiro. dos traumas antigos. Né? Então, na segunda-feira que vem, a gente pode conversar sobre o significado desse ser segundo o Evangelho, desse desenvolver a salvação com temor e tremor. Alguns irmãos aqui mandando beijo de Tenerife, Que maravilha. Washington, Beleza. a Holanda Maravilha. e Portugal, a Cláudia de Portugal e os irmãos do Brasilzinho. No Brasil todo. Todo mundo aqui está aqui falando da Beleza. gente aqui. Um beijão para todos. Caio, me permite só, eu sei que já foi feito essa retratação, mas eu, como participante da última reunião, eu só queria dizer ao meu irmão Anelau e que eu peço perdão pelo mal entendido, pela má interpretação do texto que foi digitado, mas que continuamos, né, no trabalho e agradeço a ele pela participação, o Ricardo, são pessoas que a gente conhece, que estão aí sempre no chat. Aí. Gente boa de Deus. Ele está aí, o Adenal? Ele entrou aqui mais cedo, antes, mas não sei se ele continua aqui. Pois bem. Então, na segunda-feira a gente prossegue. O aprender a ser, né? Eu estou aqui hoje, inclusive, precisando terminar esse nosso tempo. Eu estou gripado demais. Todo encatarrado aqui, aquela coisa seca, ouvido entupido. Então você fica se ouvindo também numa câmera de ecos. Parece que até pensar é mais difícil quando está assim. É mesmo. Não é? E ela me chegou forte, essa gripe. Há 3 dias atrás, os últimos 3 programas eu tenho feito assim com muita dor de garganta e a cabeça lá no espaço. E por isso também eu tenho escrito muito pouco no site. Tá sendo assim meio penoso. E a Adriana que sempre diz, né, que graças a Deus a gente sabe hoje que gripe não mata, porque tem toda essa medicina que, pelo menos por enquanto, ela está contendo ainda, né? Pode ser que ela tome desdobramentos e formas virais
que a gente tem dificuldade de acompanhar com antibióticos próprios, mas graças a Deus ainda não é assim no momento. E porque no passado tinha um poder devastador, né? Acho que só mesmo mosquitos e malária e fome mataram mais do que a gripe na história humana. Mas ela mesmo hoje, apesar de que você se medique, sabe que ela tem um limite dela e um tempo, mas parece que você está fazendo quimioterapia. Você está nessa gripe há muito tempo. Você fica, rapaz, um negócio, uma moleza. A gripe tem um efeito radioterápico, assim, de amolecimento. Só que quando você está fazendo radioterapia mesmo, né, fica muito pior porque você sabe o que está tratando. Então, você veja o poder psicológico de saber da não consequência. Porque, tirando uma coisa pela outra, o mal-estar de uma radioterapia é como de uma gripe poderosa. Né? Mas você leva a gripe, você vai levando, você diz, não, daqui a uma semana ela passou. Mas se fosse uma radioterapia e você estivesse fazendo por causa do câncer, eu nem desceria para o programa, porque pareceria que seria totalmente inadequado. Né? De fato, a gente continua falando que tudo está na cabeça da gente. Gozar de tudo começou com transplante de órgãos e a gente já está aprendendo a ser, né? Transformando mente e corações. Interessante. Então, gente boa de Deus, um beijão a todos, está ficando escuro. Não sei ainda se ainda tem câmera ligada por aqui. Tem? Tá tudo ligado? Eu não estou vendo nem a do Rodrigo ligada ali, tá tudo lá. Então, um beijão para todos. E Deus nos abençoe e até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém. Beijão, Amém, tchau, amém. gente. Beijo a todos.